Olá, turminha. Vamos fazer aí, então mais uma questão aí, né? A questão que a gente vai fazer agora é o seguinte: estima-se que a população global em 2019, comecinho do problema, era de 7,7 bilhões de pessoas. Então vou escrever aqui os dados do problema, né? O primeiro passo é esse: 7,7 bilhões de pessoas. E diz o seguinte, que cada pessoa, né, uma pessoa no caso, pesava aproximadamente 50 quilogramas. A pergunta é o seguinte: se uma pessoa pesa 50 quilogramas, quanto que vai pesar todas essas pessoas juntas, né? Então é uma conta de multiplicação. A gente vai multiplicar 50 vezes 7,7 bilhões de pessoas. Só que para fazer essa multiplicação, a gente tem que colocar esse número aqui, ó, porque ele tá num formato que a gente não consegue fazer a multiplicação exatamente aqui já. É melhor a gente mudar a maneira de escrever esse número. E a gente vai mudar justamente para a notação científica, que é a matéria que a gente tem visto aí nesse tempo, nesse momento. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe escrever 1 bilhão. Como que a gente escreve 1 bilhão? A gente escreve assim: 1000, milhões, bilhões, né? 1000, milhão e bilhão. Mas são justamente 7,7 bilhões, né? Então, para a gente encontrar esse valor dos 7,7 bilhões, basta a gente fazer a multiplicação do 7,7 vezes o 1 bilhão. Mas a gente não precisa fazer desse formato de multiplicação. Existe uma maneira mais simples da gente escrever esse número do que multiplicar isso aqui. Qual é a maneira mais simples? A gente escreve 7,7 vezes 10 elevado à nona potência, que é justamente a notação científica. Como que eu sei que aqui é 10 à nona? Simplesmente contando os zeros. 1, 2, 3, 6, 9. Então aqui, ó, 7,7 vezes 10 à nona. É exatamente o que está escrito aqui nesse formato, né? Bom, por que eu fiz essa transformação? Para poder fazer a multiplicação por 50, né? 50 também pode ser escrito em notação científica. A gente pode escrever assim, ó: 5 vezes 10. 5 vezes 10 não é 50? Então, também está escrito em notação científica. Muito bem. E agora a gente faz a multiplicação. Que jeito que a gente faz essa multiplicação? É bem mais simples a gente multiplicar esses coeficientes aqui primeiramente e depois multiplicar esses números aqui, ó. Então, vou escrever tudo isso aqui de uma maneira mais visual. 7,7 vezes 5 vezes 10 à nona vezes 10. Por quê? Porque quando a gente está operando numa multiplicação, não importa a ordem que a gente coloca os valores. Se eu quero multiplicar 7,7 vezes 10 à nona vezes 5 vezes 10, pouco importa se eu colocar o 10 primeiro ou 10 à nona por último. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma regra que a gente aprende desde o sexto ano na multiplicação. Então, por isso que eu fiz dessa maneira, que eu desagrupei os números aqui e coloquei nesse formato para fazer a multiplicação. Então, lembre-se disso, quando você for multiplicar, não importa, você pode escolher qualquer um dos números para fazer a multiplicação primeiro ou em segundo lugar. Muito bem. 7,7 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó, 7,7 vezes 5. 7 vezes 5 são 35, vão 3. 7 vezes 5 são 35, com mais 3.
38. E aí você conta uma casa decimal. 38,5, porque aqui a gente contou uma casa decimal aqui, então a gente coloca uma vírgula, uma casa decimal aqui. Então ficamos com 38,5 vezes 10 elevado a... Como aqui é a primeira potência e aqui é uma multiplicação, a gente tem que repetir a base. Ó, a gente repete essa base aqui, o número 10, e soma os expoentes. Os expoentes 9 mais 1, a gente vai ficar justamente com 10. Então aqui a resposta. Só que esse número não está em notação científica. Vocês lembram o seguinte, que a gente falou nas aulas anteriores, que o coeficiente ele tem que ser o quê? Menor do que 10. Para ele ser menor do que 10, essa vírgula não podia estar aqui. Essa vírgula tinha que estar nessa posição aqui, ó, 3,85. Então a gente vai fazer isso. A gente vai escrever aqui, ó, como 3,85, só que aqui nós vamos ter que fazer vezes 10 elevado a 11. Por que 10 elevado a 11? Porque a gente andou uma casa decimal para a esquerda. Toda vez que a gente anda uma casa decimal para a esquerda, a gente tem que acrescentar uma multiplicação por 10 aqui. A gente tem que acrescentar um expoente aqui no caso. Então essa é a questão número 4. Tá? A resposta é justamente essa aqui, ó. 3,85 vezes 10 a 11 aí no caso, elevado a 11. Agora vamos aproveitar e já fazer mais uma, né? A próxima questão vai ser o seguinte. A próxima questão é: considerando as propriedades dos radicais, analise as igualdades e marque V para verdadeiras e F para falso. Então, ó, a letra A traz uma igualdade aqui, ó. Raiz de 5, raiz da raiz de 5. Só que aqui é raiz quarta, certo? A gente tem que verificar se é igual a raiz quinta de 5. Bom, aqui acontece o seguinte, ó. Quando não tem índice, né? Só relembrando um pouquinho, quando a gente está falando de radiciação, por exemplo, vamos colocar um número aqui, o número 9, só de exemplo, tá? E aqui vou colocar o número 3. Esse valor aqui, ó, se chama índice, tá? Esse aqui se chama índice. Muito bem. Então, aqui nós temos o índice 4 para essa raiz de fora. E quando não é colocado valor algum, por exemplo, aqui, ó, raiz de 4 é 2. Isso aqui é raiz quadrada, certo? Então, o índice dessa raiz aqui, ó, é quadrado. Para resolver a raiz da raiz, quando tem duas raízes, uma em cima da outra, ou até 3 aqui, 4, quantas raízes tiver, basta a gente fazer a multiplicação dos índices. E aí a gente transforma numa raiz só. Então aqui 2 vezes 4 dá 8. Então a resposta disso aqui não é raiz quinta de 5. A resposta disso aqui, ó, é raiz oitava de 5. Tá? Então a letra A aqui no caso é falsa. Certo? Agora vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte: raiz oitava, que eu não estou enxergando direito, de 3 elevado ao quadrado igual a raiz quarta de 3. E uma outra propriedade. Essa aqui é uma propriedade da radiciação, né? E essa aqui é uma outra propriedade. Bom, que propriedade é essa? O que nós vamos utilizar nessa propriedade aqui? A gente vai utilizar o seguinte, que quando eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu tenho uma potência e o expoente dessa potência pode ser simplificado com o índice, eu posso realizar essa simplificação. Como? Igual quando a gente faz com fração.
Aqui não dá para dividir por 2 e aqui também não dá para dividir exatamente pelo mesmo número 2. Então a gente pode realizar essa operação e simplificar então essa fração, essa radiciação. E ela pode ser escrita nesse formato aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. E 2 dividido por 2, 1. 3 a primeira, raiz quarta de 3 a primeira. É exatamente igual a essa? É. Então, por isso, nós temos aqui, ó, uma operação verdadeira. Então, por isso a gente pode colocar verdadeiro aqui na letra B, tá? Muito bem. Vamos para a letra C, que diz que raiz sétima de 23 elevado à sétima potência. Bom, da mesma forma que a gente pôde simplificar aqui esse radical, a gente pôde fazer essa simplificação por 2 aqui na letra B, a gente também pode fazer essa simplificação aqui, ó. A gente pode dividir por 7, por exemplo, aqui, e pode dividir por 7 aqui, ó. E qual que vai ser o resultado disso? Quando 7 dividido por 7 não é 1? Quando dá 1 na divisão aqui e dá 1 aqui na divisão também, significa que essa raiz vai ser eliminada. E esse expoente também vai ser eliminado. Então, a nossa resposta é justamente o 23. E aí, a letra C fica sendo verdadeira. Agora, nós vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte: raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 27. Isso fica sendo igual a raiz sexta de 81. Olha, isso aqui também é uma propriedade de radiciação, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte: quando eu tenho uma raiz de mesmo índice multiplicando por outra raiz de mesmo índice, por exemplo, o índice dessa é 3 e o índice dessa aqui é 3. Então, significa que eu vou poder fazer a multiplicação da parte interna da raiz aqui, certo? Do radicando. Então, eu posso multiplicar 3 vezes 27. E realmente, 3 vezes 27 é exatamente 81. Só que eu não posso modificar os meus índices. Aqui que está o erro dessa questão, tá? Essa questão aqui ela é falsa. Por quê? Porque a resposta disso aqui não é raiz sexta de 81. E a resposta disso aqui vai ser exatamente... Deixa eu mudar para verdinho da cor que estava. Vai ser exatamente raiz cúbica de 81, né? Raiz terceira, raiz cúbica. Raiz cúbica de 81. Então, isso que é importante. Quando você tem aqui valores dos índices iguais, você pode fazer a multiplicação, mas você tem que repetir o índice. Você não pode alterar o índice, como fizeram aqui. Certo? Então, por isso que a letra D é falsa. Que diz o seguinte: raiz quadrada de 8... Não precisa escrever o 2 aqui, tá? Raiz quadrada é assim. E raiz quadrada de 2 igual a raiz quadrada de 4. É o que a gente acabou de falar. Aqui é raiz quadrada, é o índice 2, né? Eu vou colocar só para a gente visualizar. Aqui também é raiz quadrada, é o índice 2. Então, eu posso escrever com o índice 2 a raiz e efetuar essa divisão aqui. 8 dividido por 2 é 4. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Então ficamos assim: a primeira é falsa, depois a B e a C são verdadeiras, a letra D é falsa e a letra E é verdadeira.